Gente, é o seguinte, olha só. Meu nome é Leonardo, tá? Para quem não me conhece, esse é o canal Movimento Hermenêutica Cristã. Muita gente me pergunta o seguinte, né? Ou pensa a meu respeito assim: por que que você fala tão mal dos crentes, fala tão mal dos evangélicos? Porque você critica bastante, sendo que você se considera um evangélico, mas você fica batendo pra caramba nos evangélicos, batendo nos católicos, ou pelo menos assim, batendo no cristianismo como um todo, né? E não só no cristianismo, mas também no islamismo, mas também no judaísmo. E você atenua a crítica aos ateus, não é? Gente, olha só. O meu problema o meu problema, primeiramente, o meu problema é com pessoas que não têm misericórdia, tá? Existem pessoas, eu gostaria de deixar bem claro isso aqui, tá? Existem pessoas que estão no meio evangélico, estão no meio católico, estão no meio da religião islâmica, fazem parte da religião islâmica, fazem parte do judaísmo, não é? Que são pessoas bacanas, tá? Que são pessoas que não estão completamente ideologizada e fanatizada pelo amor ao dinheiro. São pessoas que não fazem tudo por causa de dinheiro, são pessoas que ainda têm misericórdia, são pessoas que ainda acolhem os outros, tá? São pessoas que pensam duas vezes antes de tecer algum julgamento a alguém, não é? Então são pessoas que Deus os considera igreja dele, né? A igreja evangélica, o cristianismo como um todo, o judaísmo, o islamismo, não é? Que são religiões do Deus pessoal, né? Do Deus relacional, né? São imagens ou caricaturas de Deus que em nada se parecem com a pessoa de Jesus, tá? E não foi à toa que Jesus foi morto pelas mãos dos radicais dessas religiões, não é? A minha questão, por exemplo, com os ateus é de pessoa para pessoa, tá? Tem ateu que assim não é uma pessoa ruim, tá? E tem ateus que são pessoas boas. Agora, vale ressaltar também o seguinte, que muitas mulheres que são casadas com muitos ateus são melhor tratadas, e eu não vou generalizar com isso, evidentemente não estou dizendo que toda pessoa que é casada com um ateu vai ser mil maravilhas, vai ser bem tratada, não é isso. Só que numa perspectiva de probabilidade, você tem ateus que tratam muito melhor suas esposas do que muitos cristãos, tá? Do que muitos judeus, islâmicos. E assim, dito isso, eu gostaria de ler para você o capítulo 13. Na realidade, é o capítulo 13 e o versículo 22 do Evangelho de Lucas, tá?
E você vai entender por que eu acho que o povo, principalmente o povo evangélico ou cristão, está correndo um risco muito grande de ser vomitado por Deus, tá? Em sua maioria estão correndo o risco de ser vomitado por Deus, tá? Olha só, no grande dia irem para o inferno. Capítulo 13, versículo 22, está relatado assim no Evangelho de Lucas. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes Jesus: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então, aqui é interessante, olha só qual vai ser a resposta do povo que vai ir para o inferno, olha só. Aí Jesus disse: Então eles vão responder da seguinte forma para Jesus: Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinava em nossas ruas. Preste atenção nesse detalhe aqui, ó. Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Essa resposta pressupõe intimidade. Ou seja, essa resposta cretina virá de pessoas que diziam que conheciam a Jesus, que comiam com Jesus e bebiam com Jesus, ou seja, que ceiavam com Jesus, ou seja, que tinham supostamente conhecimento de quem era Jesus. Ou seja, aqui está relatando pessoas religiosas, porque isso aqui não é a resposta de um ateu, isso aqui não é a resposta de um islâmico, isso aqui é uma resposta de um cristão que fala em nome de Jesus, tá? E aí eles vão dizer: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Ou seja, a gente te conhece. A gente te conhece. E olha quem vai para o inferno. Olha a fala de quem vai para o inferno. Preste atenção nisso, gente. Isso aqui é o Evangelho. Comíamos e bebíamos na tua presença. E ensinavas aonde? Na rua dos outros? Não, em nossas ruas. Aí o versículo 27 diz assim: Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois. Não sei de onde vós sois. Não conheço vocês. Não conheço vocês. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. Olha só que coisa interessante. Primeiramente, Jesus diz que aqueles que vão bater na porta, tentando ser salvos, pelo medo, olha que coisa interessante, pelo medo de ir para o inferno. Não é porque eles criam em Jesus. Na realidade, esses crentes que são os únicos que vão para o inferno, segundo Jesus, porque dizem que conhecem Jesus, que comiam com Jesus e bebiam com Jesus, os cristãos vão dizer assim: que conhecemos a ti, mas Jesus diz que eles praticam iniquidade. Ou seja, iniquidades para Jesus, iniquidades, maldades são praticados. A pior delas, que na realidade são as blasfêmias contra o Espírito Santo, que é o que não tem perdão, porque aqui se está falando de blasfêmia contra o Espírito Santo, porque essas pessoas vão ficar de fora.
E o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é quando se chama a realização de Deus, a coisa boa de Deus, a presença de Deus, de coisa detestável, de coisa demoníaca. Quando se chama a obra santa de Deus, boa e agradável, de obras do diabo. E aqui se está falando de um perfil de pessoas que frequentemente chamam aquilo que Deus chama de vida, aquilo que Deus chama de libertação, de liberdade, eles chamam de obras do diabo. E aí o pressuposto, a proposta deles é o seguinte: a gente te conhece. E aí Jesus diz que eles sim são o que verdadeiramente pratica aquilo que Deus chama de iniquidade. O pior pecado, a pior transgressão é cometida pelos crentes. Por quê? Porque na presunção de conhecer Deus, de dizer que conhece Deus, eles matam aqueles que são enviados por Deus. Assim fez o judaísmo em relação aos falsos profetas. Não é verdade? E essa presunção de dizer, olha, a gente conhece Deus, e na prática mostra que não conhece coisíssima nenhuma, não conhece Jesus. Isso é praticado pelos cristãos, pelos judeus, principalmente pela religião, as religiões que foram fundadas a partir de Abraão, as religiões abraâmicas, vamos colocar assim. E aí Jesus disse: não sei de onde vocês são, não conheço vocês. Vocês dizem que me conhecem, vocês falam no meu nome, mas eu não conheço vocês. Vocês são os que verdadeiramente praticam a iniquidade. E Jesus disse: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus. Quem? Aqueles os quais os falsos crentes que dizem serem filhos, dizem seguir, dizem homenagear, dizem ter consideração que é Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas. Virão eles no reino de Deus, mas vós serão lançados fora, vocês não vão para lá. Aí Jesus, para completar a situação, diz: muitos virão do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Para deixar claro que gente de todas as nações que foram julgadas, espezinhadas pelo cristianismo, pelo judaísmo e pelo islamismo, principalmente pelo cristianismo, principalmente por aqueles que se dizem cristãos, que na visão de Jesus são aqueles que pioram o mundo, são os filhos do diabo, são os mentirosos, são os maiores roubadores da história. Não foi o PT, não foi os partidos políticos, foram as igrejas. Com isso não estou dizendo que o PT não roubou, com isso não estou dizendo que os partidos não roubam, roubam e devem ser punidos. Mas aqui está dito que a pior iniquidade, que as blasfêmias contra o Espírito Santo são realizadas, feitas pelos cristãos, por aqueles que dizem: Senhor, a gente comia contigo, a gente bebia contigo, tu ensinava nas nossas ruas. E Jesus diz que eles vão ficar de fora, todos eles, porque praticam a iniquidade. Os cristãos são os que praticam a iniquidade. O cristianismo pratica a iniquidade. A maior parte daqueles que se dizem cristãos, a maior parte esmagadora dos que se dizem evangélicos, católicos, são os que praticam iniquidades, tal qual iniquidade são aquelas que blasfemam contra o Espírito Santo. Contudo, diz o versículo 30, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos. Ok? Então vou finalizar por aqui. Gente, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Os que vão para o inferno, segundo Jesus, são aqueles que dizem que conhecem a Jesus. Muitos ateus estarão no céu.
Muitas prostitutas estarão no céu. Gente do Oriente, gente do Ocidente, gente do Norte, gente do Sul. Muita gente, porque os cristãos são aqueles que procuram, a sua maioria, agradar a si mesmos. Eles são capazes de ver alguém necessitando e preferir dar o dinheiro na igreja do que ajudar uma pessoa. Isso aí Deus não tolera. Isso é uma crueldade enorme. Perdão. E essas pessoas estão por aí dizendo que tem a solução para o mundo, dizendo que são luz do mundo, são guia de cegos. Mas na realidade, gente, eles são aqueles aos quais Jesus disse que vão para o inferno. Vão para o inferno. Eu quero terminar aqui e dizer o seguinte, gente, vocês entenderam o que eu estou falando da maioria dos cristãos e bota a maioria nisso, tá? E não fiquem com raiva de mim, fiquem com raiva então de Jesus, porque Jesus quem disse isso. A presunção é de que daqueles que vão para o inferno é de que conhecem Jesus. Um ateu não vai dizer, ó, a gente comia e bebia contigo. Um candomblessista não vai dizer, ó, a gente comia e bebia contigo. Um judeu, principalmente na ignorância dele, não vai dizer, ó, nós comíamos e bebíamos contigo. O pior aqui é pessoas que dizem que conhecem Jesus, tá? Então fique ligado nisso, tá? Porque não se engane, acorda, porque se você continuar defendendo o cristianismo assim, de um modo deliberado, depois de compreender, você vai para o inferno. Você vai perder a tua salvação. Porque não tem como você amar o mundo e amar Jesus. Não tem como tu amar o cristianismo e amar Jesus. Não tem como tu amar a violência e amar a paz. Não tem como. Tá? Fique com Deus. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixa o seu like porque me ajuda. Envia para mais pessoas, gente. Isso é importantíssimo. Envia esse vídeo. Tá bom? Um beijo e vamos proclamar a verdade de Jesus. Gente, estão mentindo acerca do Mestre Jesus. Fiquem com Deus. Até a próxima.